prescrição magistral faz parte da rotina do doutor. Além de abrir um leque grande de opções que a gente pode ter para entrar, né, em tratamento com aquele paciente, a gente consegue mensurar melhor a dose que aquele paciente precisa. Então, não é aquela receitinha de bolo. Tratar o indivíduo como único, porque a manipulação traz muito isso nessa vertente. Ele acha que tomar um remédio ou tomar alguma vitamina vai resolver os problemas dele por completo, né? Nada vai tirar, né, a importância de uma boa alimentação. A gente está falando aqui de uma prescrição para ajudar, é um adjuvante. A vida de todo mundo é corrida, mas não deixem de cuidar da saúde por conta de, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Porque se você não tem saúde, você não faz nada disso aí. E hoje estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Farmagalb e com uma presença ilustre, Dr. João, que é um parceiro aqui da Farmagalb, e veio hoje aqui nos agraciar com um pouco de conhecimento, tirar algumas dúvidas, passar para a gente como é que, o que é que ele está encontrando no dia a dia dos consultórios. Doutor João, muito obrigado por você ter vindo Eu que aqui, tá? agradeço. Disponibilizado aí, sei que sua agenda é extremamente corrida, né? Conciliar a família, conciliar É, trabalho, conciliar tudo. E vai ser de muito proveito da nossa parte de quem está nos assistindo também. Se apresenta aí, quem é o Dr. João para as pessoas conhecerem? então, eu sou o João, né? Eu sou médico há 8 anos já. Atualmente eu trabalho aqui vim de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais para cá, e atualmente eu trabalho muito com essa parte de endocrinologia, nutrologia, mais focado em emagrecimento, performance de atletas, né? Mas acabo atendendo várias outras questões também, como menopausa, né, climatério na mulherada aí também. Enfim, é uma área que eu gosto muito, sou praticante inclusive dessa área. E assim, quando eu conheci vocês aqui, foi uma parceria muito boa, porque essa parte, né, da prescrição magistral é muito importante no acompanhamento e na melhoria da saúde dos pacientes. Então, está sendo muito legal esse contato com vocês também. Então, prescrição magistral faz parte da rotina do doutor. Conta pra gente, o que você acha da importância dessa personalização? Tratar o indivíduo como único, porque a manipulação traz muito isso nessa vertente de Exatamente. individualizar, né? Então, assim, a prescrição magistral ela traz para a gente, além de abrir um leque grande de opções que a gente pode ter para entrar, né, em tratamento com aquele paciente, a gente consegue mensurar melhor a dose que aquele paciente precisa. Então, não é aquela receitinha de bolo, né? Então, muitas pacientes chegam falando, doutor, eu comprei um multivitamínico na farmácia, estou tomando. Mas muitas das vezes eles não entendem que aquela quantidade de um polivitamínico que tem na farmácia, às vezes não é suficiente para ele. Às vezes um ativo que tem lá dentro não faz sentido nenhum ele estar tomando. Então, quando a gente consegue direcionar melhor isso para o paciente, para a queixa dele, para o que ele precisa, o tratamento dele fica melhor, os resultados são melhores, então ele só tem a ganhar e a gente também. Sem falar que a individualização, gênero importa, peso, altura. Com certeza. Quanto mais informação você tiver, mais preciso se torna o tratamento, porque você personaliza. Você coloca as quantidades corretas, você ajusta, você combina ativos, né? E o principal, você evita erro, Muito aí. né? Então, assim, hoje em dia, o que gera mais perigo na medicina são, infelizmente, os erros. Quantos casos que a gente já não viu aí de pessoas sendo intoxicadas por estar usando remédio de indicação errada. Isso para qualquer remédio, né? Não só os de prescrição manipulados. Mas o perigo maior é realmente o erro médico, o erro do próprio paciente em estar tomando. Então, quando a gente faz algo individualizado para ele, isso minimiza muito essa chance. Voltando a essa parte do polivitamínico, achei interessante. Quando puxamos aí a ideia no polivitamínico, de A a Z, entende-se basicamente que você tem todas as vitaminas, é uma fórmula mágica ali, tomou e você vai virar, acabar todos os seus, teoricamente, problemas que você possa ter. Mas não é bem assim, não é verdade? Exato, Ainda né? mais um polivitamínico que é população, que você coloca numa média. Exatamente. Isso é um grande problema que às vezes o paciente acha, né? O paciente traz. Ele acha que tomar um remédio ou tomar alguma vitamina vai resolver os problemas dele por completo, né?
Então ele tem que lembrar que, além de tomar as medicações, as prescrições, ele tem outros afazeres também, outras obrigações. Nada vai tirar, né, a importância de uma boa alimentação, nada vai tirar a importância de fazer uma atividade física, uma boa qualidade de sono. Então, a gente está falando aqui de uma prescrição para ajudar, é um adjuvante, é para complementar, mas não é a fonte primária de resolução das coisas. O bom e velho feijão com arroz ali, atividade física, dieta e um sono adequado é o que vai ser o definidor. Como a gente sabe que a rotina hoje em dia, a alimentação está deficiente, todo mundo comendo mal, dormindo tela ali o dia todo. Consequentemente, acaba sendo, não vou falar inevitável, mas hoje a gente tem uma população um pouco mais doente. Com certeza. Se a gente for. A gente não precisa ir muito longe, não. Há uns 15, 20 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de pacientes obesos que a gente tem hoje. Então, assim, e a tendência do Brasil chegar num nível aí que mais de 50% da população dele seja obesa. Por quê? A produção dos alimentos piorou muito, a forma com que os pacientes se alimentam piorou muito. Você comentou aí sobre a tela. Eu até faço um exercício com os meus pacientes dentro de consultório. Eu falo assim, ó, você tem o hábito de comer e ficar com o celular na mão enquanto está comendo? 90% dos pacientes falam, sim, eu estou comendo e estou vendo ali um Instagram, um TikTok, alguma coisa. E isso piora muito porque você come mais rápido, você acaba repetindo ali, não está nem percebendo. Aí te dá mais gatilho para comer às vezes um doce, toma bastante refrigerante durante a alimentação. Então, esses mínimos detalhes que foram mudando conforme foi passando o tempo, a gente foi entrando nessa era digital, também repercutiu negativamente na saúde dos pacientes. Então, a gente é uma coisa que eu tento quebrar muito nos pacientes, para eles mesmos se criticarem, né, terem essa autocrítica e tentar mudar esse comportamento. Então eu diria que não foge. Alimentação, uma alimentação consistente, certo? O corpo foi feito para estar em movimento, Sim. certo? E você entraria com uns manipulados para complementar, para coroar tudo isso? Aí qual que é o intuito principal do manipulado, né, da prescrição magistral? Às vezes o paciente ele chegou num nível que ele está tão para baixo, que ele está tão desanimado, e aí a gente faz os exames, a gente realmente detecta lá falhas nutricionais, a gente vê ali deficiências vitamínicas e tudo mais, ou até alterações hormonais. E não adianta eu falar com ele assim, amanhã você tem que matricular na academia e você precisa começar a fazer. Porque ele não tem energia, ele não tem força. Tem disposição. Então, a prescrição, as medicações vão entrar como uma, um empurrão para ele, né? Ele vai acordar melhor, ele vai ter mais disposição, ele vai conseguir, ó, hoje eu consigo ir na academia, hoje eu vou focar mais na dieta. E conforme ele vai avançando no tratamento, ele vai conseguindo os ganhos ali, ele vai adquirindo todos os benefícios e ele não vai querer sair mais disso. E Então, naturalmente, se usa os manipulados, vai tirando, porque se você começa a se alimentar direito, naturalmente você começa a ter a ingestão pelo menos exatamente. mais adequada de minerais e vitaminas. O objetivo final de todo tratamento é usar a menor quantidade possível de medicação ou de vitaminas, enfim, mas tendo o melhor ganho, menor benefício. Por quê? A gente, novamente eu falo, a gente não tem que se apoiar somente em remédio. O bom e velho feijão com arroz, que é atividade física, dieta e sono, não tem coisa melhor. Hoje, como você falou, faz 8 anos que você está no consultório, então, queira ou não, a mudança de geração acaba sendo mais rápido hoje em dia. Então, a cada 2, 3 anos você tem uma geração diferente. É, O que é que você anda percebendo desde o começo dos seus atendimentos a hoje? Como que está evoluindo positivamente ou de forma negativa essas novas gerações que estão hoje, né? Porque essa geração TikTok serão os doentes de amanhã, de certa forma. com certeza. Hoje eu percebo muito na geração atual ali, o pessoal com 20, 18 anos, eles não têm o hábito de fazer tanto esporte. Na minha época, assim, o pessoal já ali com 35 em diante,
o pessoal já tem essa questão do esporte mais bem implementada, porque é exatamente o pessoal que transicionou, né? Então, assim, viveu uma parte do não digital, mas entrando no digital. Então, é o pessoal que brincava de bola na rua, sempre teve algum esporte frequente na rotina, judô, natação, né? Pelo menos na minha época era assim. Hoje em dia, você vai conversar aí com criança, você joga bola? Não, eu jogo só o FIFA Ah, mas você sabe soltar papagaio? Não, não sei soltar papagaio. Então você vê que hoje em dia o mundo digital trouxe muito benefício, né, em termos de acesso à informação, mas também está cada vez mais criando uma geração sedentária, uma geração que não tem interesse na vida ativa mesmo. E isso para a saúde a longo prazo é muito ruim. Muito ruim. E doenças novas, porque queira ou não, hoje burnout, hoje você ter crise de ansiedade não era tão comum. Não Não. sou tão velho assim, tá? Mas não lembro de ouvir tanto ou ter tantas queixas de pessoas com essas doenças e a busca pelos avanços da vida, né? Aí antigamente era, acho que a gente não via tanto isso por dois motivos. Primeiro, porque os diagnósticos não eram tão comuns, né? Não era tão falado sobre isso. Menino que tinha TDAH na época antigamente era o menino, né, espivitado lá, né, fora da curva. E, enfim, hoje em dia já tem diagnóstico, já tem acompanhamento, então virou um CID de fato. Antigamente não tinha isso. Mas uma coisa que acelerou isso foi exatamente a questão da exposição a telas, né? O mundo digital hoje, a criança está sempre ali, né, se comparando, querendo copiar um comportamento. É, Lá em casa a briga é muito assim, os meus filhos, quando você tira o celular deles, eles entram num frenesi, cara. Parece que você tirou ali algo vital deles. Então, você vê que essa dependência é uma dependência mesmo. Então, hoje em dia, a criança não tem paciência para assistir um filme ali de 30, 40 minutos, já quer mudar, já quer ir pro próximo. Então, isso gera muito essas novas doenças e aumenta muito o volume disso. Então, a gente não pode colocar a culpa só na época, né? A gente tem que entender um pouco o contexto também. Aí, queira ou não, você chega numa situação onde você tem que prescrever uma medicação para a pessoa dormir, outra Isso. pela acordar e outra pelo passar o dia. Desligar, acordar, desligar, levantar, E né? aí, como é que fica essa situação, né? Porque... Então, é igual eu falo, a medicação, ela tem sim indicação, mas ela tem que entrar como uma forma de recondicionar o comportamento daquela pessoa. Até o ponto que ela entenda que é daquele jeito ali que ela tem que funcionar. Ela tem que viver daquele jeito. Tem horário de dormir, tem horário para acordar, igual a nossa mãe lá quando a gente era moleque. Olha, deu 9 horas, desligar tudo, deitar na cama para dormir. Aí no outro dia, 6 da manhã, acordar para se arrumar para ir para a escola. Então, a gente tem que recondicionar a estrutura mental do paciente para ele voltar esses hábitos que são bons, mas ele precisa entender isso e começar a viver isso de novo. E assim, beleza. Alimentação seria aí um dos pilares, um dos mais importantes. Outro, a prática de esporte, né? Como que Isso você eu tô até vê, suspeito para falar. como que você vê os manipulados hoje aí? Porque, assim, a gente está falando até agora de pessoas que estão tentando compensar, de repente, uma deficiência. Só que também tem as pessoas, né? Existem ainda, mais raro, mas existem, os atletas, as pessoas que se Sim. cuidam e buscam uma performance maior. Como os manipulados entrariam nessa situação? Então, a nível de atleta, né? E lembrando, não por ser atleta quer dizer que ele seja saudável. A maioria dos atletas não são saudáveis porque eles estão ali exigindo o potencial máximo do corpo. Isso também não de certa forma, uma saúde, mas a gente tem que planejar o tratamento daquele paciente para que a gente minimize todos os danos que podem ser gerados. E, assim, o atleta a gente tem que pensar. Vou falar um pouco do esporte que eu pratico, que é o jiu-jitsu. Então, a pessoa está ali sob tensão articular o tempo inteiro, então eu tenho que fazer uma prescrição de forma a proteger aquela articulação do paciente. É um esporte que demanda muito esforço, então eu tenho que promover uma boa recuperação muscular para ele também.
Então, porque senão ele vai perder performance no outro dia de treino, ou então num campeonato. Eu preciso estar acompanhando ali eu sempre falo, ó, atleta sem água, sem eletrólito não funciona. Então é outra parte que a gente tem que acompanhar também, e aí é onde entra a pressão magistral também. Sem falar que a gente não pode, em certos esportes, usar alguns ativos porque podem ser pegos em questões de doping, né? Então, o atleta ele é uma, uma linha à parte, né? A gente não pode colocar na mesma caixinha do que uma pessoa que está fazendo um esporte por um hobby, não está tá fazendo esporte por qualidade de vida. Então, um diferencial ali do atleta em si. E quando a gente puxa essa caixinha onde estão os que fazem esporte por hobby e utilizam disso para a parte estética. Aí entram no uso discriminado hoje aí das canetas emagrecedoras e dos anabolizantes que existem com mais frequência do que as pessoas imaginam. E só se É, torna notícia quando alguém vem a falecer, aí surge de novo, mas isso é mais comum. E assim, e a utilização de uma forma desenfreada, sem um tipo de acompanhamento e muitas das vezes totalmente clandestino, desde sim, a utilização quanto à aquisição desses medicamentos, que são medicamentos, tá? isso. Eu sempre, todo paciente, e chega muito, tá, gente? Chega paciente usando recursos ergogênicos, né, que são os esteroides anabolizantes. Chegam pacientes utilizando aí tisepatida, semaglutida de fontes que a gente desconhece, mas o meu principal objetivo dentro do consultório é sempre fazer o seguinte: não há nenhum problema na medicação. A medicação em si, ok, ela existe há muitos anos. O problema está onde? Primeiro, na procedência dessa medicação, de onde você conseguiu isso. E segundo, por que que não foi num médico para começar isso? É aí que está o problema. Então, assim, às vezes a gente vê lá as manchetes. Canetinha emagrecedora matou não sei quantos no Brasil. Tá, mas espera aí. Quantos desses que morreram estavam fazendo de fato acompanhamento médico? Quantos desses que começaram usar por meios não regularizados, né, não acompanhados? Então, assim, é muito fácil colocar a culpa na caneta, na medicação. Mas a gente não vê se o ambiente foi bem preparado para receber aquela medicação, se o paciente fez exame, se foi indicado progressão de dose, né, se o paciente realmente não tinha nenhuma contraindicação no uso. Então, assim, eu não sou um profissional que eu me fecho para o tratamento. Eu até falo, ó, não tem problema usar, mas desde que tenha indicação, desde que seja uma fonte segura e desde que você faça acompanhamento com a gente aqui, porque é o primeiro indício de que está dando algum problema, a gente reajusta a dose, recalcula a rota, né? A gente vai sempre ali, às vezes, associar alguma coisa para minimizar algum efeito. Então, esse eu acho que é o grande problema hoje, porque muitas pessoas estão querendo melhorar a saúde, mas estão adoecendo mais ainda porque não sabem como usar. E assim, eu até diria, tá? Quem sou eu para entrar no quesito prescrição, que eu não poderia, mas a nível orientativo, que eu vejo muitas das vezes as pessoas chegando até aqui de cara, já com uma prescrição para utilização ou de uma caneta ou mesmo de algum recurso ergogênico. Sim, Só que muitas das vezes a gente se depara com uma situação onde a rotina dessa pessoa, se fosse corrigido de certa forma, ou diminuiria a necessidade ou a dosagem, encurtaria até mesmo o tratamento, né? E você não vê que um ajuste no sono, um ajuste na alimentação, colocar essa pessoa no sol, sim, entendeu? Com certeza, eu falo isso, vamos pegando aqui um grupo específico, homem acima de 30 anos, por exemplo. Quando você olha e quando você percebe que tem uma queda acentuada na produção natural de testosterona, e você chega com exames onde a pessoa está com testosterona abaixo até de um nível feminino, e sim. você se depara, você olha a rotina da pessoa, basicamente você já encontra que, cara, não é uma reposição necessária nesse momento, mas sim um recondicionamento na condição, estilo de vida, alimentação dessa pessoa. Naturalmente, isso acontecendo, você vai ter realmente os níveis que deveriam estar, aí sim seria o momento de entrar com
algum Sim, recurso do tipo, e né? assim, eu tenho exemplos documentados disso aí que você acabou de falar nos prontuários lá no meu consultório. Então, assim, o paciente, ele trabalhava no turno, vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas o paciente trabalhava no turno noturno, né? De meia-noite às 7 da manhã, se eu não me engano. Já é péssimo, né? Por causa de cortisol, enfim, dá muita alteração ali no ciclo circadiano. Saía do trabalho, ia para a primeira padaria, comia doce, comia não sei o que, um monte de caloria, ia para casa, tentava dormir, não conseguia, por volta de 11 horas acordava, almoçava, aí comia tudo errado de novo, não fazia atividade física, no restante do dia ficava vendo televisão, alguma coisa. Chegou lá no consultório, hoje rapaz jovem, 32, 33 anos, chegou lá no consultório com 187 de testosterona. Ah, doutor, tô sem energia, tô sem força. Aí que eu falei, cara, a gente precisa ajustar a sua vida. Só interromper, tá? O nível considerado normal, tá? O fisiológico, de 800 a 900, né? Seria Isso. o ideal. Então, imagina, um adulto saudável deveria estar beirando esses índices aí. Exato. Se chega com abaixo de 200, A gente divide ali por quartil, né? A testosterona, se você for olhar ali o valor de referência para homem, é muito discrepante. Eu acho isso até um pouco inviável. Mas assim, de 200 até 900 é normal. Mas é uma faixa muito grande. Então a gente divide isso em quartil. A gente sempre quer que o paciente esteja no quartil superior, ou seja, mais próximo de 900, 1000 nanogramas. Então, assim, um paciente que chega com 180 de testosterona, com 30 e poucos anos, ele não vai funcionar. Homem, para funcionar, ele precisa de testosterona. Não tem jeito. Então, assim, a gente fez o reajuste, eu demorei 6 meses para ele entender que ele precisava ser feito esse reajuste. Ele pediu troca no turno do trabalho, conseguiu, foi pro turno da manhã. A gente ajustou todo o sono dele, a gente organizou junto com o nutricionista, a gente organizou a dieta dele. A gente entrou com algumas fórmulas anti-inflamatórias, a gente entrou com alguns ativos para estimular a produção de testosterona. Nada à base de hormônio, só ativos para estimular a testosterona. E aí, esse mesmo paciente, 6 meses depois que ele entendeu tudo isso, começou a fazer atividade física, ele voltou com o mesmo perfil, mesma pessoa. Óbvio que ele estava 10 quilos mais magro também, mas ele voltou com testosterona de 700 para cima. Aí, ó, a gente não precisou usar hormônio, ele não precisou pesquisar lá no meio da academia, que é um meio muito sedutor, né? Ah, toma um negocinho aqui. Então, assim, hoje ele tá super bem, super saudável. Ele não quer voltar aos antigos hábitos. Isso que é a coisa mais gratificante, que é ver que o paciente entendeu o que, que vai trazer saúde para ele. Então, isso é muito gratificante. Porque melhora o meu trabalho e melhora a saúde dele. entendendo, uma vez que você chegar à necessidade de utilização de um ergogênico desse, por exemplo, possivelmente você vai ter que fazer a utilização desse ergogênico pro resto da vida, muito Sim, provavelmente. Porque queira ou não, você começa a mexer no eixo hormonal sim. e o corpo entende que está vindo testosterona externa, porque ele começa a produzir, começa a cair, Exato. atrofia e chega um momento que E assim, por mais que a gente tente sempre organizar a rotina, entender que às vezes não é falta de produção e sim uma rotina errada, mas ainda existem as doenças, né? Assim, sim, tem as doenças aí que causam o hipogonadismo, tem vários tipos, né? Mas assim, nesses casos, por mais que o paciente ajuste, ainda vai ter níveis mais baixos, aí sim precisa de utilizar a medicação, porque é uma medicação e quando tem indicação precisa ser feita. Não tem meio termo. Mas o que acontece na maioria das vezes é o uso indiscriminado e aí vem todos os problemas. óbvio que entendendo aqui que o manipulado, ele sempre a ideia dele é a personalização, sempre a ideia dele é a individualização, mas hoje conhecendo aí de uma maneira um pouco mais mediana da população, quais seriam os manipulados que hoje você não deixaria faltar e ser uma indicação? Dá uma olhadinha nesses caras aqui que vai te dar uma qualidade de vida um pouco melhor para pessoas 30 mais aí, que já tá começando a entrar. Ó, pra galera que já virou a chavinha dos 30 ali, Que a mulher já tá entrando na pré-menopausa, o cara já começa a é, ter uma queda de testosterona, então, o 30 é a virada de chave
do metabolismo, digamos assim. O homem demora um pouquinho mais, né, do que a mulher. O homem ainda, na maioria das vezes, ali com 30 anos, ele começa o declínio, mas ele ainda vai ali até os 40, tranquilo. A mulher ali já é mais abrupto, mas também se ela tiver um... Depende muito de como é a vida, a rotina dessa pessoa. Mas assim, nos 30 a mais, eu sempre recomendo ficar de olho nas vitaminas, cara. Então assim, vou falar aí as mais comuns, que é a B12 e a vitamina D. Já cansei de atender paciente ali que faz o exame, vem vitamina D lá de 10, 12, 8. Cara, e assim, hoje em dia todo mundo que trabalha, sai cedo de casa, não pega sol direito, ou então trabalha o dia inteiro no escritório, que é o meu caso, por exemplo. Eu sei que a minha vitamina D, ela tá prejudicada, mas o que eu faço? Eu suplemento. Então, de tempos em tempos eu doso para ver como que tá baixa, vamos suplementar. Porque eu fico o dia inteiro no consultório, então eu não pego sol. Então, fiquem atentos aí na vitamina D. Tem a questão também pra mulherada aí, cabelo, unha e tudo mais. Ficar de olho aí, biotina também, importante para fortalecimento de pele, cabelo e unha. B12 está muito vinculado também à energia, disposição, concentração. Parestesias também, tem muito paciente que chega lá, tô com tudo formigando, tô com muita cãibra, a gente vai ver lá, tô com a B12 praticamente zerada, a gente repõe, melhora tudo. Então, pra galerinha dos 30 mais, eu ficaria mais esses micronutrientes, assim, essas vitaminas, ficar atento nisso aí. Só complementaria o magnésio? Também, sem sombra de dúvida. Magnésio é excelente, desempenha em mais de 18 funções do nosso organismo, né? Melhora sono, intestino, melhora contração muscular, atenção, tudo. Magnésio é excelente também. E qual os manipulados que você não deixaria faltar ou pediria para as pessoas darem uma atenção especial à faixa etária 50 mais? Aos 50 mais aí já começa, né? Já vem a menopausa na mulherada, os homens já começam a ter mais questão de desânimo. Tem muitos homens que inclusive chegam no meu consultório e falam, doutor, eu tô com depressão. Então, nesses casos aí, a gente já vê uma desordem hormonal de fato, tanto no homem quanto na mulher. Então, sempre ficar de olho ali nas questões hormonais e usar alguns ativos que vão ajudar no processo de regulação hormonal. Na mulher e no homem vale aí, né, a maca peruana, tribulus, long jack, fenogrego também é muito bom. Geralmente é a fase da vida que mais tem queixa de dor articular. Então a cúrcuma entra muito bem, o colágeno entra muito bem. Geralmente nessa idade também é onde a maioria dos pacientes estão com mais ganho de peso, principalmente os homens, então já chegam ali com uma esteatose hepática, um fígado cheio de gordura, então utilizar alguns ativos para desinflamar esse fígado, tirar um pouco dessa gordura. Aí vem a laranja moro, a ioimbina, o próprio inositol também, silimarina. Isso aí tudo a gente pode ir misturando, brincando aí nas prescrições. Legal. E uma última pergunta aqui para a gente fechar. A gente acompanha hoje com o sedentarismo, com essa falta de exercício, uma perda de massa muscular muito acentuada nas pessoas que... E hoje hoje se associa, né, a questão de massa muscular à longevidade. Sim. É uma das coisas que eu falo muito com os pacientes. Músculo é vida. Quanto mais músculo você tiver, mas se tem um porém, né? Não podemos ter exagero, porque músculo demais também é perigoso. Mas assim, quando a gente tem uma massa muscular adequada, a gente chega mais longe, a gente tem uma longevidade maior e a gente chega bem. Né? Então, eu tenho casos de pacientes com 50, 60 anos que você olha para eles e você fala, você não tem essa idade. Ao mesmo tempo que eu tenho jovens de 30, 40 anos que você olha e fala, cara, você tá mal. Tá rodando sem óleo. Em todos eles você vê que um tem um condicionamento muscular muito bom e o outro não tem um condicionamento muscular. Então, é óbvio, músculo é vida. Então, a gente tem que fazer estratégias para promover uma manutenção dessa massa muscular ou então progredir essa massa muscular até um ponto que seja equilibrado para aquele paciente. E aí tem muitos ativos bons, né? Creatina, o próprio whey protein, né?
famoso, muito antigo. Muitas pessoas, inclusive, me perguntam, mas o whey engorda. Não, mas espera aí. Não é o whey que está te engordando, não. É alguma outra coisa que está na sua dieta aí. O próprio HMB também, muito bom para idosos ali com sarcopenia. Então, a gente tem que sempre focar na manutenção e no ganho de massa muscular. Porque é uma frase que eu falaria e sempre, quando eu posso, falo para algumas pessoas chegar aos 80, chegar aos 80 anos e ter liberdade não é ir onde você quer, e sim conseguir ir sozinho. Sim, exatamente. Um exemplo disso, de questões de massa muscular, foi na época do Covid, né? Muitas pessoas que ficaram ali fortes, foram entubadas e tudo mais, ficaram dias na UTI. Você vê que quando o que protegeu de fato elas foi a massa muscular que elas tinham antes. Então, quando elas chegavam lá um jovem forte, né, tudo mais saudável, e teve que ser internado, foi para UTI, entubado, a pessoa, o que protegia ela ali na ventilação mecânica era a massa muscular que ela tinha. Até porque, conforme depois que ela teve alta, você vê que ela emagreceu, que ela perdeu muita massa muscular. Mas você vê que aquelas pessoas que já entraram com condicionamento muscular muito ruim, muitas das vezes o desfecho não foi tão interessante. Ou hoje em dia tem muita sequela ou até faleceram, né? Então, a massa muscular, além de aumentar a sua longevidade, ela te protege também. Doutor João, e um último recado aí que você poderia dar, um último conselho para as pessoas que estão nos vendo? Olha, um conselho, a vida de todo mundo é corrida, né? A vida de todo mundo tem desafios aí, cada um sabe do seu, mas não deixem de cuidar da saúde por conta de, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Porque se você não tem saúde, você não faz nada disso aí. Então, tenha o seu horário de descanso, tenha seu horário para ir deitar, procure se alimentar minimamente bem, porque todo mundo sabe o que faz bem e o que não faz. Isso, às vezes não sabe mensurar a quantidade, né, a hora, mas sabe que, por exemplo, um refrigerante não faz bem, sabe que comer um McDonald's não faz bem, mas assim, e não que eu esteja proibindo isso também. Obviamente que tem tempos e tempos. Pode ter um lazer ali e sair para comer alguma coisa diferente. Mas procure sempre ter uma alimentação regrada e, né, assim, se exercite também, porque a maioria dos meus pacientes fala, doutor, eu não tenho tempo. Eu falo, não é possível que você não tenha 40 minutos no seu dia para fazer alguma atividade física. Não é possível. Seja horário de almoço, seja uma caminhada até a escola das crianças para buscar alguma coisa, ou então deixou as crianças na escola, faz ali um treino em casa, alguma coisa dá para fazer para você Porque se movimentar. você chegar com ele com um quadro de diálise que ele tem que fazer semanalmente, ele vai ter que arranjar o tempo, não vai? Exatamente, ou então a ponto de ter que usar uma insulina diariamente, né, Vai ter que alguma arranjar coisa o do tempo tipo. pra... Enfim, são escolhas. E quanto antes você escolher os hábitos saudáveis, você menos vai precisar dos hábitos ruins lá na frente. E é isso. Doutor, queria agradecer, tá? Eu que agradeço. Mais uma vez aqui. E como que a gente te encontra aí, tanto nas redes sociais, ou se alguém que precisar aí passar com o doutor, precisar tirar alguma dúvida. Então, aqui na região de Hortolândia, eu estou atendendo atualmente na Clínica Amor Saúde, mas também faço atendimentos online, tenho consultório também, então só entrar em contato lá. E no Instagram é @Dr. João Venebur. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado, Eu que doutor João. agradeço. Obrigadão.